Depois que ele envia a mensagem, aí sim ele começa a etapa do ChatGPT, a etapa da Bybit. Fala, meus amigos, beleza? Tudo bom? Aqui é o Juan Baroni. Nesse vídeo, sem enrolação, a gente vai passar para vocês como funcionam os follow-ups e qual é a melhor forma de fazer aqui dentro da plataforma da Como. Então, sem enrolação, a gente vai vir aqui na aba Configurações, depois Ferramenta de Comunicação, e aqui é onde a gente cria os nossos robôs. Vocês vão clicar em Criar e vocês vão criar um do zero. Eu já tenho um pronto aqui, vou disponibilizar ele também para vocês baixarem, vou deixar no Drive. Vou clicar aqui nele e vou mostrar para vocês como ele funciona e como a gente cria ele. Então, ele inicia o robô com uma pausa, porque a gente não quer que mande mensagem ali instantâneo. Até porque esse cara ele já está vindo de um período que ele está sumido. Então, a gente não precisa mandar mensagem ali automaticamente. A gente coloca uma pausa assim de início e joga para o round. Aqui dentro, a gente coloca algumas opções. A gente não faz o follow-up, muita gente faz com uma mensagem só e acaba. A gente não faz o follow-up com essa uma mensagem só. Porque e se essa mensagem não estiver boa? Então, o ideal é a gente colocar diversas mensagens, né? Aqui a gente está utilizando 4, mas você pode colocar mais, para você testar qual está convertendo mais, está tendo mais abertura. Clicando aqui em cima, isso depois que o seu follow já estiver rodando, você consegue ver quantas foram lidas e assim você distinguir qual que está funcionando mais. E aí você vê, se não tem nada sendo lido, então você pode trocar. Pode ir manter a base, trocando e vendo outras formas de fazer. Mas o ideal é você esperar também rodar, ter mais mensagens. Aqui a gente só mandou 70, não chegamos nem a 100. A gente não tem uma base ainda muito boa para saber qual que está convertendo mais. Então como vai funcionar? Vai enviar a mensagem para o cliente. Aqui a gente está enviando essa mensagem. Esse falou que ele manda depois de 12 horas que o cliente ele mandou mensagem e não respondeu mais. Para a gente poder tentar reativar ele ali rápido. E aí caso ele não reative nesse daqui, aí sim a gente tem mais partes do funil para poder trabalhar com ele. O cliente, a gente manda essa mensagem aqui depois de 12 horas e a gente vai para a aba de pausa e até a mensagem ser recebida. Se a mensagem for recebida, a gente envia ele para a aba negociação, que aí geralmente quem responde esse tipo de mensagem, ele está curioso de saber qual é a condição. Eu posso te passar mais detalhes? Geralmente a resposta é um sim, ok, fala aí. E aí, a gente só dele responder, a gente já manda para negociação. Bota aqui que 0,5% envia um não. E aí, passados 20 horas, se esse cliente ele não responder a mensagem, aí ele vai para o follow 20 horas, que é onde ele vai receber um outro follow para tentar reativar ele novamente. E aí sim, se ele não reativar nesse, aí sim, a gente passa ele para o nosso funil de remarketing. Eu vou pegar o follow? Vou fazer agora com vocês do zero para vocês pegarem direitinho como funciona. Então aqui, voltamos lá na configurações de ferramentas de comunicação. Vamos aqui, antes de continuar, eu só queria falar com vocês em relação aos follows. Os follows são para reabrir as conversas, reativar os clientes, reengajar eles. Eles servem para trazer de volta quem já comprou, então quem só mandou mensagem e sumiu. Criar do zero, criou do zero. A gente já adiciona aqui a nossa pausa, até que a mensagem recebida não, a gente vai colocar um cronômetro. Aqui você pode colocar o tempo que você quiser, eu aconselho colocar pelo menos uns 10 segundinhos. Feito isso, nós vamos abrir agora o round e aqui vão as nossas mensagens. Então, round aberto, aqui vai a mensagem 1, aqui vai a mensagem 2. Como a gente utiliza o WhatsApp Lite aqui, não a API original, a gente não consegue adicionar botão. Mas utilizando a API original, a gente consegue colocar botão. A API original ela é paga. Aí, na maioria dos clientes, a gente não utiliza porque o cliente ele não precisa ou então não quer esse custo a mais. Eu vou só colocar uma mensagem aqui para vocês terem uma ideia da mensagem, né? Não ficar em branco. Então tá aqui a mensagem. E vi que faz um tempinho que você não pede com a gente. Essa semana estamos liberando um cupom especial para clientes antigos. Enfim, para poder reativar o cliente. E aqui vou botar um outro exemplo, né? Como a gente colocou 2. Em relação às opções, a gente pode adicionar quantas opções a gente quiser. Quantas não? Acho que tem limite, né? Ou não? Acho que não. Que vai, ó. Pode adicionar quantas quiser. Se tivesse limite, geralmente as plataformas elas botam limite ali de mensagem. Mas pode adicionar quantos quiser. Feito isso, vocês vão adicionar um próximo passo. Qual é esse próximo passo? É uma pausa. Mas que tipo de pausa? Até que a mensagem seja recebida. E aí, com a mensagem sendo recebida, você vai encaminhar. Cadê? Vem aqui. Ação. Mudar de status do lead. E agora a gente troca o status do lead para negociação. Por quê? Porque ele respondeu, então ele automaticamente já começa a negociação. O seu vendedor ele vai ver o que está acontecendo aqui, se é para vender ou não. Lembrando que se isso daqui for automático, se você está com o funil todo automático, aí o seu follow, quando você não vai fazer dessa forma aqui, você vai fazer ele com o IA, para poder a IA continuar o atendimento. Aí você coloca até para ele uma palavra-chave, ou então alguma coisa assim, mas a IA que tem que continuar esse atendimento. Então a gente manda para negociação e o que é bom você lembrar, se está no meu funil de remarketing, eu tenho que pegar a negociação do remarketing. Não jogo ele lá para o funil de entrada novamente. Se eu estou no funil de entrada, aí sim eu mando para negociação daqui. Show de bola, deu para pegar? Então, aqui, depois da mensagem recebida, pode ser que ele não mande mensagem. Então, a gente coloca o nosso cronômetro e a gente vai adicionar quantas horas vai esperar até ser encaminhado para a outra etapa. Que aí a gente vai mudar o status do lead novamente e vai colocar na outra etapa que seria aqui o outro follow, ou então já mandaria ele para venda perdida e colocaria em outro funil. E aqui a gente, sempre que finalizar, a gente encerra o bot,
pode fazer essa ligação aqui para ficar mais rápido, pode juntar aqui também, e nos outros juntariam todos aqui em cima. Deu para pegar? Bem facinho, não foi? Não fiquem com dúvidas, se tiver dúvida, comenta aí, já deixa o like, se inscreve, manda mensagem. Vamos ver como seria isso daqui dentro da nossa automação, lá do nosso CRM. Vamos lá. Já vou vir aqui na etapa de entrada, vou aqui em Automatize. Ele já está aqui, ó, quando movido para essa etapa. Aqui o robô. Ó, ele está ativando aquele bot, ele funciona só nesses horários. Quando eu falo com vocês em relação ao follow, ele ter a IA, seria da seguinte forma. Você vai vir aqui, esse daqui eu sei que ele tem a IA. Então eu vou copiar ele aqui, vou só colocar o nome teste IA follow, copia. Aí pronto, já criou a outra etapa. E como é que seria isso daqui, gente, pra gente manter? Ele já até tem aqui alguns follows, né, iniciais, e ele seria dessa exata forma aqui. Vou só mostrar pra vocês como é que seria. Então, iniciou o bot, tem a nossa pausa, joga pro nosso Rude Robin. Aqui ele vai ter algumas mensagens padrões que ele vai alternar mandando para o cliente. Como funcionam essas mensagens? O primeiro cliente apareceu, ele vai mandar essa. O segundo manda essa, o terceiro, quarto, quinto. No sexto ele volta nessa, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ele vai sempre fazendo assim para garantir que todas as mensagens vão ser enviadas de forma uniforme. Show? Então, depois que ele envia a mensagem, aí sim ele começa a etapa do ChatGPT, a etapa da Bybit. Então, ele manda para a etapa aqui da Bybit, e aí o cliente, ele respondendo a mensagem recebida, aí ele manda para cá e fica guardando a mensagem. Mensagem recebida, aí sim ele já começa a parte lá do bot, do prompt, já começa essa parte toda. Se o cliente ele não responder a essa mensagem, então ele vai aguardar aqui um tempo, e aí sim começaria esse follow aqui dentro. Vocês podem ver que eu coloquei os follows todos aqui dentro dessa etapa mesmo. Então, se o cliente ele não respondeu, ele já mandava depois de 12 horas, 72 horas, e depois aqui às 40 horas, então 12 horas de novo, e aí encerra essa automação aqui. E aí, gente, deu para pegar? Não fiquem com dúvidas, manda mensagem, só deixar aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.